Tudo bem, vamos lá, gente, continuando o nosso segundo vídeo, né, mais uma vez, para ver se dessa maneira o vídeo consegue chegar até você. A gente falou da primeira parte, do primeiro momento, sobre a ordem bipolar, né, essa velha ordem global, mundial, né, a velha ordem mundial, como você queira dizer. Tudo bem, vamos seguir. A gente vai falar agora um pouquinho sobre o fim, né, que tipo de justificativas, que causas levaram ao fim dessa bipolarização, né, desse mundo bipolar. Ok, vamos lembrar só para você que bipolaridade ela está associada a essa divisão de ideologia de um lado capitalista e de um mundo socialista, né? Estados Unidos versus União Soviética. Tudo bem? Os fatores principais que vão levar, né, a esse fim dessa bipolaridade, eles estão muito associados à prosperidade que esses países tiveram, né, ao longo de 45, né, até provavelmente a década de 70. Durante a década de 70, aqui eu vou abordar alguns assuntos importantes. Durante a década de 70, os Estados Unidos e a União Soviética eles tiveram grande desenvolvimento, grande favorecimento, vamos colocar assim. Mas na década de 70 foi um momento crucial que vai fazer uma divisão de águas, vamos dizer dessa maneira, entre os dois países, entre os dois mundos influentes. Tá? Durante a década de 70, tá certo? Houveram algumas crises tanto para o lado socialista quanto para o lado capitalista. Tudo bem? Para o lado capitalista, a gente vai apontar a chamada crise do petróleo, ocorrida entre 73 e 78, 79, tá? Ou seja, o petróleo começou a ser um produto que os Estados Unidos teve dificuldade de conseguir, teve dificuldade de comprar, de comercializar, como você quer dizer, e assim sucessivamente. Tá, ok? Essa crise do petróleo de 73 e de 79 vai fazer com que haja um declínio da moeda americana, certo? Então começou a se pensar que o dólar, que era a grande moeda da época, né? Ainda é, claro, mas na época tinha muito maior representatividade, hoje tem o euro, você sabe disso, né? Tem a União Europeia, tem toda uma série de outros assuntos, enfim, mas vamos voltar, né? Houve um declínio da moeda americana, né? Houve uma queda da moeda americana. Esse fato é crucial, esse fato é importante. Para o mundo socialista, a gente pode dizer o seguinte: houve um atraso dentro do processo administrativo, né? Houve uma falta de logística moderna para o país, né? O país não conseguiu se adaptar administrativamente, né? Essa palavra existe? Administrativamente, né? Quase um neologismo, tá bom? Não, mas existe. Administrativamente, tá bom? O país teve o seu esgotamento no que diz respeito à questão da economia planificada, né? Aquela economia que era controlada pelo Estado, tá bom? Esses dois fatores, tanto para a União Soviética, tanto para os Estados Unidos, né, devem ser então considerados nesse momento. Vou repetir para você para ficar mais claro, ok? Talvez tenha enroladinho aí um pouquinho, mas vamos repetir aqui para ficar mais claro para você. Nos Estados Unidos, houve a crise do petróleo de 73 e 79, fazendo com que houvesse uma desvalorização da moeda. Na União Soviética, houve o esgotamento, né, dessa economia planificada, ou seja, aquela economia que era controlada pelo Estado, tá, ok? E com essa economia sendo controlada pelo Estado, tá, significou dizer que o país era atrasado na sua logística, na sua forma de conduzir as coisas. Começaram algumas pessoas então a questionar se era essa forma, seria esse socialismo, né, que as pessoas estariam contentes e assim por diante. E um grande agravante que eu devo colocar nesse momento, em especial para a União Soviética, é que nesse instante, a partir da década de 70, tá, o mundo vai viver a chegada da terceira fase da Revolução Industrial. A terceira fase da Revolução Industrial é essa que você sabe. Houve uma primeira, claro, uma segunda, tá? Só para a gente resgatar aqui, a primeira lá da Europa, do século XVIII, na Inglaterra, né? A segunda do século XIX, tudo bem, destacando alguns países europeus, mas principalmente os Estados Unidos, principalmente o Japão lá na Ásia. E eu vou falar exatamente dessa terceira porque o Japão está inserido nela. Tá? O Japão começou ali a se transformar numa grande potência. O Japão começou ali a chegar para o mundo com muita inovação, a questão da robótica, a questão da informática, né? Dos computadores, né? E assim por diante. O que é que acontece? Os Estados Unidos, ele teve capacidade de se adaptar a essa terceira fase da Revolução Industrial. A União Soviética não teve.
da União Soviética, ela estava ali atrasada, como eu dizia, da sua logística, né, no seu processo administrativo, e isso foi crucial para que ela tivesse sérios problemas. E aqui a gente pode dizer que são os fatos iniciais dentro do processo da queda ou do fim da então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vai acontecer, né, na década de 90. Tudo bem? Vídeo mais curto, continua comigo, eu vou gravar um terceiro. Tudo bem, gente?